Cara, eu não ia gravar esse vídeo aqui, vou te falar bem a real, só que as coisas começaram a se agravar, tá? Tá tendo um dos maiores duelos aí, a cruzada do ano do open source entre o Matt, da Automatic, versus o WP Engine. Eu preciso entender mais sobre isso, então o que eu fiz? Eu espero entender junto contigo. Basicamente, eu peguei uma nova ferramenta do Google que se chama Notebook LM. Eu coloquei todos os links, tweets de artigos que foram postados por ambas empresas e pessoas. E a gente vai dar uma olhada aqui na timeline de eventos. O que aconteceu? E será que a gente vai ficar do lado do Matt, da Automatic, do WordPress ou do WP Engine? Vamos ver, vamos descobrir. Eu literalmente, cara, eu vou descobrir contigo isso. Então, deixa eu começar aqui, talvez, desenhando as coisas, porque daí a gente vai anotando e a gente vai entendendo. O Matthew, ele foi o criador aí do WordPress, tá? Se tu trabalha, por exemplo, com PHP, certamente tu conhece o WordPress, não tem como tu não conhecer o WordPress. Como eu falei ali, o WordPress é gigante, cara. Tá por trás de cerca de 40% dos websites aí que tu acessa na internet. Só que, basicamente, esse cara tem uma empresa que se chama Automatic. Eu acho que é assim que se escreve. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, Automatic, tá? Então, tem financeiro, tem dinheiro envolvido. Do lado do Matthew, aqui a gente tem Automatic, e do lado do WP Engine nós também temos uma empresa. Aqui vale dizer que ambas fazem milhões de dólares por ano, tá? Ou até mais de, eu não sei quantos, mas é milhões, cara, milhões. Em um determinado momento, o que começou a acontecer foi o seguinte: open source. Como é que o open source funciona? Então nós temos algo que é open source, e desse open source a gente tem algumas coisas. Por exemplo, por trás do WordPress, nós temos o WordPress.org, que basicamente detém, pelo que eu entendi, a marca do WordPress, e é o WordPress.com que tem conflito com o WP Engine. Ambos que são concorrentes, digamos assim, e eles atuam em cima do mesmo open source. WordPress.com, WordPress.org, Automatic estão todos do lado do Matt. Tudo isso aqui é ligado no Matt, tá? Então, vamos começar a entender aqui as partes envolvidas. Do lado do WP Engine tem o WP Engine, que também usa o WordPress, projeto open source. Existe um outro player aqui importante para a gente trazer para cá, que é o Private Investors, que estão por trás do WP Engine. Então, pelo que eu entendi e pelo que o Notebook LM disse aqui pra mim, eu vou ver isso pra cima, daí eu vou desenhando basicamente. A gente também vai ver o que o Date8 falou sobre o assunto e a resposta do Matt pro Date8. As coisas só pioram a partir daqui, mas vamos tentar traçar uma timeline aqui do tempo. Então, em outubro, vamos lá, em setembro, 21 de setembro de 2024, então esse é o primeiro acontecimento, 21 de setembro de 2024. O Matt, ele postou, que é co-founder do WordPress, né, e lead developer do WordPress Foundation, ele postou um blog chamado WP Engine. WP Engine is not WordPress, tá? Então, tudo começou aqui por esse artigo. Vamos dar uma lida aqui só no início, eu não vou ficar lendo tanto artigo hoje, porque eu acho que é mais importante a gente entender o macro para daí tomar uma opinião, tipo, a gente tá do lado do Matt ou a gente tá do lado da WP Engine. Ou os dois estão errados e quem perde provavelmente é nós devs aí da comunidade WordPress. Que eu não trabalho da comunidade, eu não sou da comunidade WordPress, mas enfim, tu entendeu. A WP Engine não é WordPress. É preciso dizer e repetir. WP Engine não é WordPress. Minha própria mãe ficou confusa e pensou que WP Engine era uma coisa oficial. Sua marca, marketing, publicidade e toda a promessa aos clientes é que eles estão dando a você WordPress, mas não estão. Então, eu acho que aqui é importante a gente frisar essa parte aqui, né? A promessa é que eles estão dando a você WordPress, mas eles não estão. E eles estão lucrando com a confusão. WP Engine precisa de uma licença de marca registrada para continuar seus negócios. Bom, o que isso quer dizer, pessoal? A gente volta aqui para o que é o open source. Imagine então que do código do projeto WordPress, que é open source, a gente tem então WordPress.org, que é a organização, nós temos WordPress.com, ou melhor, Automatic, que basicamente também ganha dinheiro com o projeto open source, que o Matt está por trás, que também é dono da WordPress.org.
.org, mas nós temos então a WP Engine, que também faz algo parecido com a Automatic. E o que o Matt fala é basicamente o seguinte: ambas empresas estão ganhando milhões, ambas empresas estão usando o WordPress como, digamos, uma marca, né? Só que o diferencial aqui do Matt é que ele criou o negócio, né? E o WP Engine veio depois, só usando do open source do WordPress, e tá ganhando milhões com isso, e por trás deles tem investidores, e basicamente o que está acontecendo nesse momento é que a Automatic, ela investe horas, então aqui tu tem horas de contribuições. Então, como funciona o open source, tu abre lá o projeto, mas tu tem que manter, e tu faz isso investindo horas de contribuições, certo? Tu corrige bugs, tu lança novas funcionalidades, mantém o que é preciso manter do projeto, da organização, do open source, tá? E tudo isso é feito através do quê? Através de uma baita comunidade, tá? Então a comunidade open source. O que o Matt começou essa briga, e aqui eu até vou te confessar, eu tô do lado do Matt. Eu tô do lado do Matt. Até esse momento aqui, eu tô do lado do Matt Mulligan. Por quê? Porque basicamente tu tem duas empresas, tá? Ambas estão usando o open source para ganhar dinheiro. Uma delas é o próprio criador do open source, a outra é uma outra empresa que ela é bancada por um private equity, né, que a gente vai falar deles, e só um dos lados, digamos, está contribuindo significativamente. Então, basicamente, o que o Matt estava dizendo é que o WP Engine não está, na verdade, fazendo nenhuma contribuição significativa. Então, quando ele fala ali, eles estão lucrando com a confusão e eles prometem que estão dando você o WordPress, mas não estão, eu vejo que é basicamente a visão do Matt nesse momento é que eles estão usando a marca do WordPress, usando WP, que é uma abreviação ali que pode confundir os usuários, e que durante todos esses anos a WordPress incentivou todo mundo a criar coisas em cima do WordPress e chamar de WP, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, e que eles são então bancados pela Silver Lake. Então aqui a gente tem que abrir no desenho Silver Lake porque é muito importante. Então nós temos aqui a Silver Lake. Bom, nesse momento aqui a gente pode ver então que a gente tem uma batalha comercial acontecendo. Tá? A gente está falando de marca registrada, de trademark, a gente está falando de duas empresas que faturam milhões em cima do mesmo projeto, e eles estão, o Matt, na verdade, está tentando achar maneiras de pegar uma fatia do concorrente dele. Porque ou argumentando que WP Engine não está contribuindo para o open source, assim como a empresa dele tá contribuindo. O que o Matt pediu? Basicamente, o Matt falou o seguinte, cara, ok, continua aí, show de bola, só que o que eu quero de ti, pelo que eu entendi, é 8%. Eu quero 8% porque tu tá usando aí o WordPress, a marca, então a gente quer 8% disso aí. É basicamente isso que eu entendi. Vamos ver se a gente acha aqui a confirmação. O Matt aqui fala, ontem falei no WordCamp sobre como Lee Whitlang, da Silver Lake, uma empresa de capital privado com 102 bilhões em ativos sob gestão, pode esvaziar uma comunidade de código aberto. Para resumir, eles geram cerca de $500 bilhão em receita além do WordPress e contribuem com 40 horas por semana. A Automatic tem um tamanho semelhante e contribui 3.000 horas por semana, 4.000 horas por semana. Então, é basicamente aqui que eu tô do lado do Matt. Ele tá falando que, ambas empresas estão usando do WordPress, mas a minha empresa está contribuindo por 4.000 horas e a tua empresa que está faturando bilhões lá está contribuindo só 40 horas. O cara tem um estagiário lá para subir pull request pro WordPress. Então, nesse momento, a gente pode ficar do lado da Automatic. E do lado aqui eu digo não oficial, porque, cara, tu não tem obrigação nenhuma de contribuir para uma comunidade open source. Tu pode usar o open source e não contribuir. Então é mais um julgamento meu moral, é tipo assim, é mais uma questão de tipo, cara, tu fatura milhões, bilhões em cima de open source, talvez, né, investe mais que 40 horas semanais para a comunidade, tá? Então é mais uma questão de opinião, porque não é obrigação de ninguém. Tu não contribui provavelmente nada pro Linux, tu não manda dinheiro pro Linux, né, porque tu usa Linux. Não, tu tem uma plataforma de streaming, tu contribui pro FFmpeg. Cara, tu usa o Git, tu contribui lá pro open source que fez o Diff, que é basicamente como que o Git e depois no GitHub, que constrói em cima disso, consegue fazer a diferenciação dos arquivos que foram modificados.
Tudo isso é open source, construído em cima de open source, empresas construindo em cima desses projetos, e ninguém tem a obrigação de devolver. Ninguém tem a obrigação de devolver. Mas aqui a gente tá falando mais, cara, informalmente, vamos falar aqui, nesse quesito aqui eu tô com o Matt. Ok, tomei um gole de café, vamos continuar lendo aqui, porque a treta daqui em diante só escala, só fica maior. Bom, algumas semanas depois, e aqui foi no dia 3 de outubro de 2024, a gente teve a resposta do WP Engine, então WP Engine Response, falando que, cara, o Matt basicamente tá se fazendo de vítima, mas ele não é. Então vamos dar uma olhada aqui na resposta que a WP Engine fez para Automatic. Vamos lá. Resposta ao processo sem mérito da WP Engine. Ontem à noite, a WP Engine entrou com uma ação judicial infundada contra a Automatic, Matt Mulligan e WordPress.org. Então, basicamente aqui a WP Engine está respondendo a Automatic e a WordPress.org. Por que que isso é importante? Porque por trás da WordPress.org tá basicamente a marca. E WordPress.org, assim como a Automatic, ambas pertencem ao Matt. Só que a Automatic ganha dinheiro com open source do WordPress, que foi criado pelo mesmo dono, e a WordPress.org, que é a organização da comunidade, digamos assim, sem fins lucrativos, ela detém a marca, né? Então a reclamação deles é falha, do começo ao fim. Os caras estão loucos, ele falou. Basicamente ele falou o seguinte, cara, vocês fumaram alguma coisa. Peraí. Essa é a resposta que a gente vai ter que ver depois. Essa é a resposta ao processo da WP Engine. Tá, ok. A WP Engine entrou com uma ação contra a Automatic. O WP Engine tá falando então que a Automatic tá fazendo uma extorsão, tá? É abuso do poder, extorsão, é ganância. O Matt é ganancioso, é o que eles estão falando aqui. O WordPress é open source, cara. E eles falam, a Automatic transferiu o WordPress, a marca WordPress, para a WordPress Foundation, que é non-profit. E isso significa que o nome WordPress, a identidade do nome, ela agora não pertence a nenhuma empresa. Então, basicamente, o que a WP Engine falou é tipo assim, Matt, tu não pode estar aí me julgando que as pessoas, até a tua mãe, confundem WP Engine com WordPress e por isso me pagam mais que estão pagando por Automatic. Tu não pode me cobrar, me extorquir em 8% por conta disso, porque o WordPress, o nome, não pertence à tua empresa Automatic, pertence à fundação sem fins lucrativos, então não pertence a ti mais, pertence a uma fundação. Então, tu usar essa fundação para tentar me cobrar 8% é meio que uma extorsão, é abuso do poder, porque tu que tá por trás das duas entidades. E aí sim, então, o Automatic respondeu ao processo sem mérito da WP Engine, que é aquele processo que eu abri agora aqui. E segundo aqui, eles falaram, né, fiquei acordado ontem a noite toda lendo a reclamação da WP Engine, tentando encontrar algum mérito nela, a coisa toda não tem mérito. E estamos ansiosos para a consideração do processo pelo Tribunal Federal. Então, pelo que eu entendi, o processo ainda não começou, né? O tribunal ainda não tá rolando. Então, provavelmente esse vai ser o único vídeo que eu vou fazer até a gente saber o resultado dessa treta toda. Mas, felizmente, eu até esperei porque mais coisas aconteceram depois disso. Tu acha que isso aqui já é feio bastante, cara? Não. O que fez eu gravar esse vídeo ainda tá pra acontecer, que eu vou te mostrar agora. Basicamente, alguns dias depois, no dia 11 de outubro, tá? 11 de outubro, teve uma escalada desse conflito. O que aconteceu foi o seguinte, a gente tem a organização, então, que é o WordPress.org, que por trás do WordPress.org, novamente, tá o mesmo cara, e essa organização sem fins lucrativos, mas que detém a marca, no site deles colocou um checkbox muito interessante. O checkbox obriga tu dizer que tu não é afiliado ao WP Engine de nenhuma forma, financeiramente ou de qualquer outra forma. Basicamente, tu não pode estar afiliado ao WP Engine. E isso é para fazer login no WordPress.org. E para te ver como isso aqui é sério, se tu inspecionar esse elemento, tu vai ver que a classe que eles estão usando aqui é a Login Lawsuit. Então, processo jurídico. Login do processo jurídico. The things people are saying about the guy. E eu preciso deixar os kudos aqui pro Guilhermo Haut, que ele tweetou
mostrando esse CSS aqui da página de login que eu vi lá no vídeo do Fireship hoje pela manhã. Então, o negócio começou a ficar sério, porque o que isso significa é que se tu precisa fazer login na fundação wordpress.org para modificar alguma coisa, para subir alguma atualização, tu basicamente não consegue, tu tá trancado do lado de fora. E aí tem esse tweet aqui da Laura Elizabeth, que ela diz basicamente o seguinte: eu acredito que agora eu não posso mais contribuir pro WordPress. Por quê? Porque ela é, digamos, cliente da WP Engine, o que significa que ela não poderia marcar esse checkbox porque ela é afiliada financeiramente de alguma forma com a WP Engine, porque ela tem ali uma transação comercial. E aí, espanta-se, a WordPress, o perfil oficial, falou, sorry, who are you? Tipo assim, desculpa, quem é você na fila do pão? Basicamente, o Matt, provavelmente por trás do WordPress, ou alguém do time dele, respondeu, sorry, quem é você na fila do pão pra guria? E os comentários são muito bons, né? Based. Tu ainda tem tempo de deletar isso? Não, cara, não é assim que a internet funciona. E, cara, eu confesso que, assim, o sorry, who are you é basicamente... tu pode ver isso de duas formas. A gente pode estar sendo muito, por exemplo, chatão, né? Porque esse assunto é sério e tudo mais, e a galera tá meio com raiva do Matt. Mas eu posso ler isso aqui de outra forma, cara. Eu não sei por que eles falaram isso, mas eu tô supondo aqui que isso aqui é meio que, tipo assim, cara, mas quem é você, tá ligado? É óbvio, vamos lá, deixa eu dar uns passos pra trás, eu tô ficando confuso. Hidrate-se, é o seguinte, eu acredito que esse sorry, who are you, é basicamente os 50 mil reais de multa por acessar o Twitter. Então, muita gente caiu em cima do tipo assim, nossa, que absurdo tu responder isso. Eu achei engraçado e tipo assim, eu achei mais uma pegada do tipo assim, cara, é óbvio que eu não vou te processar, tá ligado? É a mesma questão lá dos 50 mil pra acessar o Twitter que eu sou contra. Então, o que eu quero dizer, eu sou contra, tá? Isso aqui tá rolando, eu sou contra esse checkbox aqui. Mas o que eu tô dizendo é que o tweet em si, ao meu ver, tá dizendo, tipo assim, cara, sorry, who are you? É tipo assim, quem é você na fila do pão? É óbvio que eu não vou te processar, tá ligado? Foi isso que eu entendi. Eu entendi que foi basicamente assim que o cara lá, sei lá, no banheiro lá, respondeu o tweet da guria. É basicamente isso que eu tô falando. Essa é a minha hipótese. Porque, do contrário, a gente tem que concordar com Date8, cara. Ele fala aqui, Matt, não se transforme em um rei louco. Tenho seu trabalho no WordPress na mais alta estima e reconheço a tentação de queixas de gratidão. Então, o Date8 é criador do Ruby on Rails. E provavelmente muitas empresas ganharam muito dinheiro em cima do Ruby on Rails. E até mesmo do nome Ruby on Rails, né? Imagina o Date8 agora ficar brabo com o Fábio Akita, porque o Fábio Akita usa o Akita on Rails. Não, agora, seguinte, tu vai ter que me dar 8% aí dos teus artigos, 8% do teu tempo aí dos podcasts que tu vai, 8% das milhares de horas ensinando camadas de HTTP pro pessoal no YouTube. Seria basicamente isso, tipo, né? Então, o Date8 tá falando, cara, eu reconheço a tentação de queixas de gratidão, né? Embora aqui só, até pra confirmar, o Fábio Akita devolveu muito pra comunidade Ruby on Rails, né? Mas enfim, foi só um exemplo aqui. Mas isso deve permanecer uma crítica moral, não uma cruzada comercial. E isso foi tirado lá do artigo dele, que foi postado no dia 13 de outubro, sobre a realeza do open source e o rei louco, e os reis loucos, né? Bom, voltando pra timeline. Então, dia 21 de setembro, WP Engine diz que não é WordPress, começa essa cruzada contra a marca de WP ser WordPress e a mãe dele ter ficado confusa. E uma coisa que eu preciso comentar aqui é que se tu for no Web Archive, tá, e tu scrollar um pouco aqui, tu vai ver que lá no WordPress Foundation, eles tinham esse trecho aqui, que basicamente diz o seguinte, a abreviação WP não é coberta pelas marcas registradas do WordPress. No próprio WordPress Foundation Trademark, tinha que o WP não é coberto pela marca registrada WordPress. E tu está livre para usá-la da maneira que achar melhor. Ou seja, se tu quiser usar WP para se chamar de WP Engine, receber um aporte da Silver Lake e faturar bilhões de dólares, tu pode ficar à vontade. É o que estava dito. Só que, claro, se a gente acessar o site de hoje, vocês vão ver que eles deram uma modificadinha
nesse trecho. Basicamente, a alteração que eles fizeram foi a seguinte: a abreviação WP não é coberta pelas marcas registradas do WordPress, mas, por favor, não use de uma forma que confunda as pessoas. Por exemplo, muitas pessoas acham que WP Engine é WordPress Engine e oficialmente associado ao WordPress. É uma engine do WordPress, certo? O que não é. Eles nunca doaram para a WordPress Foundation, apesar de fazerem bilhões de receita em cima do WordPress. Cara, sabe uma coisa que me pega muito? É que eu concordo com essa frase aqui, tá ligado? Os caras nunca doaram pro WordPress Foundation e fazem bilhões em cima do WordPress. E a gente não tá falando de uma empresa pequena, de um dev que tá fazendo milhões ali com seu projetinho em cima de um nome que é de uma fundação. Não, cara, não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma empresa que fatura bilhões, que tem investimento de private equity por trás, que tem a Silver Lake por trás. Então, de certa forma, um juízo moral, eu concordaria com essa frase. E eu estaria do lado do Matt. Mas, basicamente, nos últimos dias o cara errou a mão, cara. Ele continua errando a mão. E a não ser que ele tenha algo na manga pra depois mostrar e nos dizer algo por trás que faça a WP Engine parecer ruim, porque é assim que as coisas acontecem, né? A gente começa a discutir sobre o tema, a gente assume um lado. Se tu for esperto, ou melhor, se o Matt for esperto o suficiente, ele tá guardando uma cartada pra mudar a tua opinião no fim, antes do processo encerrar. Então é basicamente assim que funciona se tu nunca viu um filme. Essa é a timeline que a gente tem até agora. Aconteceu mais uma coisa que é importante salientar. Então, no dia 13 de outubro, a gente tem aqui o block, né? Aconteceu então o login. Então, o block do login para a WP Engine não conseguir logar no wordpress.org. E depois a gente ainda teve uma escalada, que eu acho que foi a última escalada, que aconteceu no dia 14 de outubro, que aqui já começa a errar a mão, como eu falei, que é quando ele começa a prejudicar toda a comunidade de forma concreta. Então, até então, o Matt tá prejudicando muito a comunidade por destruir, digamos, esse espírito do open source, que é open source, tu não precisa devolver, tu devolve se tu quiser, tá ligado? Mas agora, de forma concreta, ele tá impactando os desenvolvedores, que foi o caso do Advanced Custom Fields, do ASF. Anteriormente, ou até agora, né, se tu for no wordpress.org, tu consegue fazer o download do Advanced Custom Fields, certo? Tu vai colocar no teu projeto, na tua pasta de plugins, e tu vai conseguir fazer o download aqui pelo wordpress.org. Se tu é mantenedor do Security Custom Fields, tu loga no wordpress.org, tu tem que marcar ali que tu não é afiliado ao WP Engine e tu vai fazer a manutenção desse teu plugin. Se tu for entrar aqui na aba de comentários desse plugin, tu vai ver o pessoal falando, olha, tomar conta de um código de um plugin não é legal. Basicamente isso, tá? Tu tá maluco, cara? Como assim? Tu tá roubando o ACF original? Not cool, man. Not cool. Porque o que o WordPress fez, o que o Matt fez, foi bloquear quem tem afiliação ao WP Engine do wordpress.org, ou seja, quem desenvolveu o Advanced Custom Fields não consegue mais fazer login para dar manutenção, e a Automatic tá dando manutenção. Então, basicamente, ela roubou todos os clientes do Advanced Custom Fields. Porque agora, se tu quer baixar o Advanced Custom Fields, ao invés de tu fazer pelo wordpress.org, que digamos é o site oficial da fundação do WordPress, tu vai ter que entrar no advancedcustomfields.com. E aí aqui eles colocaram até um alerta, ó. Nosso plugin ACF foi assumido à força pelo wordpress.org, sem nosso consentimento. Se você for um cliente WP Engine, Flywheel ou ACF Pro, não precisará tomar nenhuma atitude e continuará recebendo as últimas novidades da equipe ACF. Mas do contrário, né, se tu não usa o WP Engine, por exemplo, e tu quer pegar a versão oficial do ACF, tu vai ter que baixar pelo advancedcustomfields.com. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que tem dois pontos que ele começou a me perder. Primeiro, ele começou a me perder aqui, depois aqui terminou de me perder. Daí aqui eu já digo o seguinte, o cara começou uma cruzada. Essa cruzada dele, ao meu ver, é contra o quê? Ele vai assumir que é contra isso aqui, ó, contra a Silver Lake com o WP Engine lucrando bilhões sem dar de volta ao open source. E é aqui que eu acho que tu pode vir, assim como eu,
a mudar de opinião de volta. Então, se a gente tiver mais algum acontecimento acontecendo aqui que consiga pintar, né, ou consiga, digamos, mostrar uma carta na manga, mostrando como WP Engine e a Silver Lake são malvadões, talvez tu mude de opinião. Então é por isso que eu até vou deixar aberto aqui. O que tu acha? Qual que tu acha que vai ser a resolução desse processo? Não tem como saber, mas a única coisa que eu posso dizer, cara, é que esse movimento aqui prejudica muito a comunidade. Muito a comunidade open source, não a comunidade apenas WordPress. Tudo que estava acontecendo até aqui em cima prejudica abstratamente e sem soma de dúvidas o que aconteceu a partir do dia 13 de outubro prejudica, tipo, de uma forma concreta, digamos assim. E é isso. Eu espero ter conseguido resumir. Eu posso ter cometido alguns erros aqui. Se eu cometi e oficialmente alguém entrar em contato comigo, eu vou colocar na descrição do vídeo as erratas. Mas pelo que eu entendi de todos os links que eu abri e dei uma lida, foi isso que aconteceu, tá? Lembrando que também eu tô me baseando bastante aqui no que o resumo do Notebook LM fez pra mim, tá? Então vocês podem ver que tá aqui a timeline de eventos. Beleza? Não esquece de se hidratar, cara, e bom deploy aí pra vocês. Força pro time que tem que manter os plugins do WordPress, que agora provavelmente vocês devem estar confuso o que fazem da vida. Esse impacto, cara, o cara fica com esse negócio atrás da cabeça. Eu tô trabalhando com isso aqui e o cara é um baita otário que tá por trás. Acontece. E eu só queria dizer o seguinte, cara, eu vou também estar abrindo um processo contra vocês aí. Eu sei que vocês me acompanham há anos, vocês estão usando o meu conteúdo aí pra aprender, pra evoluir, estão crescendo na carreira. E cadê o meu dízimo, cara? 8%, meu. Cadê o 8%, cara? Já falou assim, aqui é o fulano do canal fulano, isso aí é trademark do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, cara. Cadê meu 8%?